Olá, pessoal! Está começando mais um episódio do InVips Podcast, o espaço onde refletimos sobre os desafios e caminhos da segurança pública no Brasil. Eu sou Luiz Fábio Paiva e convido você a me acompanhar nessa conversa. O tema de hoje é Sociologia, Estado e Direito. Nossa convidada de hoje é professora associada do Departamento de Sociologia e pesquisadora no Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública, o CRISP, ambos na Universidade Federal de Minas Gerais. Possui doutorado em Sociologia pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, atual IESP-UERJ, mestrado e graduação em Administração Pública pela Fundação João Pinheiro e graduação em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Foi pesquisadora visitante na Universidade da Flórida, na Universidade de Groningen e na Universidade do Estado do Texas. Ela é diretora da Rede de Estudos Empíricos em Direito e coordenou diversas pesquisas sobre homicídios, políticas de segurança pública, padrões de policiamento, administração da justiça criminal e funcionamento do sistema prisional, financiadas por organismos nacionais e internacionais, além de ter atuado como consultora do Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, o PNUD, e do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. A nossa convidada é bolsista de produtividade do CNPq e foi, para nossa alegria, recentemente integrada à equipe do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Violência, Poder e Segurança Pública. Hoje nós temos a honra e a alegria de receber no InVips Podcast a professora Ludmila Ribeiro. Seja muito bem-vinda, Ludmila. Olá, Luiz Fábio. Olá, queridos ouvintes. Para mim é um prazer e uma honra poder participar desse podcast e desse projeto tão importante que é o InVips. Então, agradeço imensamente pelo convite. Obrigado, Ludmila. Como vocês já sabem, o InVips Podcast é uma iniciativa do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Violência, Poder e Segurança Pública, o InVips, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, que reúne agora 16 grupos de pesquisa de universidades públicas brasileiras de referência na área dos estudos sobre violência, crime e segurança pública, com presença em 11 estados do Brasil. O grande objetivo do InVips é compreender como a violência e o crime impactam a sociedade brasileira, suas instituições e sua cultura. Para isso, o Instituto aposta na articulação entre pesquisa, ensino e extensão, promovendo o intercâmbio entre diferentes grupos e territórios. A ideia é construir uma ampla rede de pesquisadores e pesquisadoras capazes de produzir dados robustos, análises consistentes e ferramentas que fortaleçam tanto a ciência quanto as políticas públicas. O InVips busca contribuir diretamente para o desenvolvimento tecnológico, a formação de profissionais qualificados e a promoção de uma segurança pública comprometida com a justiça e os direitos humanos. E agora, nós vamos dar início, então, professora Ludmila, a nossa conversa. É uma grande alegria mesmo tê-la aqui com a gente. E a gente queria começar pedindo que você falasse um pouco da sua trajetória. Você nos contasse assim, um pouco como essa discussão sobre Estado, violência e direito, né? Esse intercâmbio entre sociologia e direito surgiu na tua vida. Bom, acho que a primeira coisa que eu preciso contar para os nossos ouvintes é que eu sou formada em Direito e Administração Pública. Então, essa discussão sobre Estado, violência e direito, ela surgiu de uma forma muito interessante, porque ela surgiu numa disciplina de Sociologia das Organizações, dada pelo professor Luiz Flávio Sapori, na Fundação João Pinheiro, onde eu fiz Administração Pública. Na época, o Sapori estava se preparando para entrar no doutorado e estava estudando muito, pensando no projeto de tese e muito focado na questão relacionada a como que as organizações do Estado, que eram responsáveis pela administração não só da segurança pública, mas também
da justiça e das prisões, elas eram concebidas e quais eram as questões que se colocavam na transição para a democracia, no caso brasileiro, em geral, e em Minas Gerais em especial. Então, era um momento que, efetivamente, a gente está falando aí dos anos 90, e era um momento em que a produção nessa área estava começando a crescer de uma forma muito substantiva, mas a gente tinha poucos estudos organizacionais. Então, ele trabalhava muito com um autor que tinha acabado de falecer, que é o professor Antônio Luiz Paixão, e o Paixão ele tinha uma visão muito diferente, talvez, de pensar um pouco, não só a pesquisa, mas a relevância da colaboração entre a universidade e a polícia. O grande mote do Antônio Luiz Paixão era de que era impossível uma democracia, em qualquer lugar do mundo, se não existisse uma polícia democrática. E de que era ilusório acreditar que a polícia ia fazer as reformas por si só, simplesmente porque tinha mudado o contexto. Para que essas reformas pudessem acontecer, essas reformas elas precisavam de alguma forma ser impulsionadas pela universidade, pelos centros de pesquisa. Nos anos 90, a gente ainda, nos anos 80, 90, a gente ainda não tinha essa lógica de professor de dedicação exclusiva. Então, Paixão ele era professor simultaneamente da UFMG, do Departamento de Sociologia, e era pesquisador da Fundação João Pinheiro. E dentro desse duplo chapéu, o que ele acabou fazendo foi pensar, então, junto com a Polícia Militar de Minas Gerais, uma interseção entre essas três instituições. E nisso foi feito, então, um primeiro grande survey com a organização policial, com a Polícia Militar. É o primeiro survey de que se tem notícias sobre valores, sobre quem eram os policiais, por que eles tinham entrado naquela profissão, o que isso significava para eles. E também, do ponto de vista de se pensar uma reformulação da ação policial. Então, dentro dessa reformulação, dentro dessa lógica de pensar a reformulação da ação policial, foi construído vários cursos, sobretudo para o oficialato, né? E aí é importante destacar que a Polícia Militar, no caso brasileiro, ela permanece sendo uma instituição bastante dividida, em que você tem as praças, que são as hierarquias mais baixas da organização, e que muitas das vezes, para ingressar nas praças, é demandado um grau de escolaridade menor, em boa parte dos estados, ensino médio, em alguns já se demanda ensino superior, e para o oficialato, ou se demanda ensino superior hoje em direito, mas naquela época se demandava, para os dois casos, né, para os praças, ensino fundamental, e para os oficiais, ensino médio, e se fazia o curso de formação de oficiais. Então, o que o Paixão faz a partir dessa experiência? Ele redesenha os cursos de formação e coloca como obrigatório para a promoção de capitão e depois para a promoção de major e tenente-coronel um curso totalmente realizado na Fundação João Pinheiro, só com professores civis. Isso em plenos anos 90, começo dos anos 90. E, além disso, um terceiro braço que ele vai colocar é sobre a importância dos padrões de policiamento serem mais orientados a partir de informações que fossem informações um pouco mais técnicas. Então, naquele momento, isso soa um pouco pitoresco, mas naquele momento era um projeto gigantesco que tinha como objetivo, basicamente, criar um super banco de dados para contabilizar quantos crimes aconteciam em cada um dos 723 municípios mineiros entre 1980 e 1996. Então, assim, hoje a gente tem geoprocessamento lá com latitude e longitude, mas a gente está falando dos anos 90 e era o grande projeto do ponto de vista de tentar entender um pouco quais eram as mudanças que tinham se colocado desde os anos 80 e repensar esses padrões de policiamento. Então, você tinha locais no estado de Minas que tinham saído, por exemplo, de uma criminalidade muito voltada contra a pessoa, contra homicídios,
e tinha passado a ter uma dinâmica muito relacionada a roubos, começando aí também tráfico de drogas. Então, era uma ideia de que para esse você tinha que pensar um modelo de policiamento que ia ser adotado na cidade, a depender de qual era a dinâmica de violência que estava colocada ali. Então, a partir dessas três iniciativas, que vão ser todas bastante desenhadas nos anos 90, o Sapori discutia os estudos organizacionais, mas todos os exemplos eram com relação a essas dinâmicas. E com relação a uma dinâmica que acabou virando assim, meu grande foco de interesse, que era a dinâmica organizacional dentro do sistema prisional. Então, junto com o Edmundo Campos Coelho, o Antônio Luiz Paixão tinha feito uma grande pesquisa sobre caracterização da população prisional nos estados de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. E essa caracterização da população prisional incluía não só apenas entrevistar as pessoas, tentar entender por que elas tinham se envolvido em dinâmicas de crime, como tinha sido o processamento, como que era a vida dentro do sistema prisional, mas também pensar coisas que ainda hoje a gente fala pouco. Quais eram os modelos de gestão, que tipo de políticas públicas tinha ali dentro e coisas dessa natureza. Essas duas pesquisas, inclusive, vão dar ensejo a 2 livros separados, o do Edmundo Campos Coelho, que é o Oficina do Diabo, e o do Antônio Luiz Paixão, que é Recuperar ou Punir como o Estado trata o criminoso. Mas esses vão ser todos os exemplos da disciplina de Sociologia das Organizações. Então, a gente está pensando constituição de burocracia, processos de gestão, a questão da socialização organizacional, o que significa ser socializado enquanto membro dessa organização, numa lógica de instituição total. E eu vou ficando muito apaixonada por todos esses temas, né? E por todo esse trabalho que está sendo feito ali, dentro dessa liderança do Paixão, e dentro dessa lógica de funcionamento ali dessas organizações. E vai coincidir que eu vou estar nessa disciplina de Sociologia das Organizações e vai acontecer uma grande chaga, do ponto de vista, inclusive, das polícias, que vai ser a primeira greve das polícias militares, que vai ser em Belo Horizonte, inclusive vai ter a morte de um cabo, de um tiro, que é disparado. Isso muda completamente, inclusive, a dinâmica das organizações policiais, muda-se os códigos de éticas, né? Então, vai ser um momento de muita efervescência pensando esse tipo de pesquisa. E depois que eu fiz essa disciplina, eu tinha certeza, absoluta convicção de que era isso que eu queria fazer para o resto da minha vida. Você pega mesmo pela pesquisa, acontece. Foi pega pela pesquisa, assim, é isso. Eu estava ali, sem saber, eu tinha entrado nesses 2 cursos, né? Meus pais tinham muito essa coisa de o ensino superior que vai te dar algum tipo de mobilidade social. Minha mãe veio de uma família muito pobre, meu avô era analfabeto, então para ela era uma questão de honra você fazer uma profissão imperial. Então eu brinco que na minha casa você podia escolher entre direito, medicina e engenharia. Então eu tinha escolhido direito. Então quando eu cheguei e falei que eu queria mudar, que eu tinha descoberto que eu queria fazer, as pessoas falaram, de jeito nenhum, você vai terminar esses cursos, depois você faz o que você quiser, né? E aí o que eu fui fazendo foi uma tentativa de pegar estágios, e tinha estágio obrigatório na administração pública, depois no direito, estágios que fossem sempre dentro dessa linha, sempre trabalhando com esse tema e sempre discutindo essas questões relacionadas, sobretudo, ao sistema prisional, né? Eu vou ficar muito maravilhada com essa discussão do sistema prisional. Então, vou fazer estágio na Superintendência de Organização Penitenciária, que no meu estágio obrigatório da administração pública, e é um momento em que o sistema prisional aqui está pensando a política de trabalho do preso. Então, eu vou visitar essas unidades, vou trabalhar com esses temas, e o curso de administração pública aqui em Minas Gerais, ele tem valor o vestibular tem valor de concurso público. Então, quando você se forma, você sai empregado.
para uma família como a minha, isso era tipo o sonho de qualquer pessoa. Maravilhoso, maravilhoso. Né? Bom, na época o salário era horrível, era menos do que uma bolsa de mestrado. Hoje em dia não tem nada disso, hoje em dia é realmente uma das carreiras mais bem pagas do executivo estadual. Mas não era o caso na minha época. E ainda bem, talvez se fosse, não tivesse feito a transição de carreira que eu fiz. E aí, quando eu me formei, eu trabalhei um tempo na Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, mas era uma época que, quando eu me formei efetivamente, o Sapori já estava no doutorado. Então, era uma época que se estava pensando muito essa questão da fundação, produzindo um pouco mais de informações para orientar o processo de tomada de decisão na área de segurança pública, que é basicamente utilizar os registros que a polícia produz para orientar um pouco melhor seu planejamento operacional dentro lá daquele projeto que tinha sido concebido pelo Paixão nos anos 90. E aí o Eduardo Batistucci, que era quem estava coordenando, então já essa área na Fundação João Pinheiro, ele me convida para ficar na fundação. Era algo que até então ainda não tinha acontecido, de administradores públicos serem cedidos para a fundação, mas eu fui cedida e quando eu chego na fundação, ele falou para mim, olha, tudo bem, vai ser ótimo você trabalhar aqui, mas você sem mestrado é uma pesquisadora também que não acrescenta muito para a área, não pode ajudar tão efetivamente do ponto de vista dos trabalhos que a gente está fazendo aqui. Então, eu decido fazer o mestrado em políticas públicas, lá na fundação mesmo, e em razão dessa minha paixão pelo sistema prisional, na época a gente tinha basicamente só o trabalho da Julita, o Cemitério dos Vivos, sobre penitenciária feminina, e aí eles me propõem, por que você não faz? Você gosta tanto desse tema de penitenciárias, prisões, por que você não faz sobre a penitenciária feminina de Minas Gerais? E era um ótimo, não só um ótimo objeto, uma coisa que eu tinha muito interesse, mas era muito providencial, porque na cidade de Belo Horizonte, essa é a única penitenciária que existe. Todas as outras penitenciárias ficam na região metropolitana. Então, ou seja, do ponto de vista de deslocamento, seria algo mais complexo. E não só é a única penitenciária da cidade, mas ela fica bem no centro da cidade. Então, assim, daria para eu ir a pé, inclusive, de onde eu morava. Então, era, assim, melhor trabalho de campo impossível. E nessa história, eu vou fazendo esse trabalho sobre sistema penitenciário. É um momento também de transformação um pouco das políticas públicas em Minas Gerais, porque naquele momento a gente tinha só... como hoje ainda acontece em alguns estados da federação, você tem muito mais presos nas delegacias de polícia do que no sistema prisional propriamente dito, dentro dessa lógica de que o sistema prisional seria apenas para pessoas condenadas, né? E no caso das mulheres, então, enquanto no caso dos homens você tinha um enorme problema do ponto de vista de você tinha só 20% de toda a população condenada sob guarda do sistema prisional, os outros 80% sob guarda da Polícia Civil. No caso das mulheres, não, estavam todas aqui. E aí todas de todo o estado, né? Então foi bem legal, assim, eu pude aplicar um survey, eu pude também fazer muitas entrevistas com gestoras, com mulheres privadas de liberdade. E, nesse momento, começa, então, não só a política de transferência da Polícia Civil para o sistema prisional, então, é um momento em que se tem também muitos acordos para a construção de novas unidades, para a expansão desse parque penitenciário, seguindo um pouco o exemplo de São Paulo, né, uma interiorização também desse parque, mas é um momento de muita transformação no sistema prisional. E aí, nesse momento também, o Sapori volta do Rio, ele estava fazendo doutorado no mesmo lugar que eu acabei de fazer, que é o IUPERJ, agora IESP, com o Glaucio Soares, e ele volta para assumir a subsecretaria do que seria, então, o Sistema de Defesa Social, que vai um pouco organizar essa lógica, pensar um pouco melhor do ponto de vista operacional, essa lógica de planejamento, de gestão,
das polícias e das prisões e constituição mesmo de um sistema prisional que até então não existia. E aí eu brinco com o Sapori que, como ele estava vindo embora, ele precisava manter o orientador dele ocupado. Então, a gente mais ou menos troca de lugar. Ele vem embora e eu vou. E aí eu realmente vou para fazer o que eu queria fazer desde os anos 90, que era efetivamente me especializar como uma pesquisadora da área de ciências sociais, né, que é a área na qual eu estou até hoje. Né? Então, é um momento em que eu acabo saindo do estado, indo para o Rio, e indo para o Rio já aí totalmente para aprender métodos, para trabalhar com métodos e para trabalhar numa coisa que iria unir, de certa maneira, as minhas 3 formações, que é essa lógica de administração da justiça criminal. Na época, inclusive. Por um pouco você não terminou, você não deu nessa, não se tornou esse exemplo para sua família de alguém que largou direito para fazer ciências sociais, né? Exato. Eu só posterguei essa decisão, mas eu acabei fazendo. Até o doutorado, né? Que aí esse momento é o momento que você vai fazer o doutorado, e o seu doutorado é justamente, você vai tratar dessa questão da administração de justiça a partir da análise de crimes de homicídios dolosos, né? Então, foi um momento que você, de fato, como você diz, né? Você, na sua trajetória, vai então, abraçar as ciências sociais em definitivo. Já vinha, né? Você já vinha. Exato, mas já vinha ali mais pelas beiradas, né? Isso. No doutorado, eu tenho que lembrar isso definitivamente, esse tema. E aí eu acho que é importante assim, destacar que esse tema ele não chega muito... Não foi um tema assim, ao qual eu cheguei sozinho. O Glaucio, ele tinha voltado do Brasil, o Glaucio Soares tinha voltado do Brasil há alguns anos, acho que 5 ou 7, se eu não estou enganada, e ele tinha, quando ele chegou no Brasil, o Edmundo Campos Coelho tinha acabado de falecer. E o Edmundo Campos Coelho era o orientador da Joana Vargas, que já estava desde o mestrado fazendo um estudo, que vai ser um estudo muito importante do ponto de vista de o que acontece depois do registro de um crime na delegacia. Então, ela vai acompanhar o que vai ser uma experiência muito promissora no estado de São Paulo e bastante promissora que vai se multiplicar no país como um todo, que vão ser as delegacias de direito das mulheres, que vão ser criadas nos anos 80 em São Paulo e que vão se tornar uma política pública a partir dos anos 90 e final dos anos 90 e início dos anos 2000, no Brasil como um todo, que vão ser as delegacias especializadas no atendimento às mulheres, que são as DEANs. Então, a Joana, durante o mestrado na Unicamp, ela tinha literalmente ficado 1 ano sentada nessa delegacia, acompanhando todos os registros de crimes de estupro. E depois do mestrado, ela foi acompanhando o que aconteceu com esses crimes de estupro, para tentar entender o que chegava à condenação, quanto tempo demorava e quais eram os fatores que interferiam nessa dinâmica. E ela tinha acabado de defender, literalmente acabado de defender. E aí, quando eu procuro o Glaucio, já nessa proposta de fazer o doutorado no IUPERJ, né, de trocar de lugar com o Sapori, muito em razão também do incentivo do Sapori, o Glaucio fala, olha, eu tenho interesse, mas eu tenho interesse em alguma coisa como a Joana fez para homicídios. E aí vem a grande questão, né? O grande problema dos homicídios, e a Joana vai ganhar nesse mesmo ano também uma pesquisa, vai ser a primeira iniciativa do Ministério da Justiça de contratação de pesquisas acadêmicas, e a Joana vai ganhar um edital que é literalmente para medir o tempo dos processos de homicídio. Ela vai fazer aquela análise de fluxo, né? Fazer a análise de fluxo, exatamente. Os crimes, né? Desde a sua entrada até o trânsito julgado desses crimes. Exatamente. E aí, uma das coisas assim, que vai ser bastante desafiadora, porque a Joana tinha construído uma base de dados super artesanal, em que ela tinha ficado 7 anos acompanhando
Ela tinha feito mestrado, doutorado, ela tinha total manuseio dos casos, ela conhecia esses casos de trás para frente, de frente para trás, sim, de todos os jeitos, ela conhecia as pessoas envolvidas nesse caso, porque ela tinha acompanhado cada uma dessas etapas. E no momento em que eu entro no doutorado, também está mudando muito essas regras de doutoramento, então você já não pode mais ficar tanto tempo, a bolsa ela é por um tempo mais específico, né? Termina a bolsa, termina o tempo, então as regras que a gente tem hoje, inclusive. Mas a ideia era, então, como é que a gente faz isso para os homicídios, considerando que a gente tem muito pouco tempo. E aí, nesse projeto que a gente vai fazer, Joana, eu e a Ismênia, que é uma técnica do IBGE, a gente vai conseguir 2 bases de dados, uma em São Paulo, que é uma base da Fundação SEAD, em que a Fundação SEAD, em razão da Prodesp, ter a guarda dos registros de carteira de identidade, dos boletins de ocorrência, dos inquéritos policiais e dos processos penais, ela vai conseguir integrar esses dados para os homicídios todos que aconteceram em São Paulo nos anos 90, então vai integrar todas essas informações administrativas. E aí, e aí começa essa discussão, tá, mas e quando você não tem algo como a Fundação SEAD tinha? Até que a Fundação SEAD hoje não consegue mais fazer isso, as bases mudaram, as instituições responsáveis pela gestão são outras. Então, como é que a gente reconstitui esse fluxo quando você não tem tempo para acompanhar desde o registro do caso até o desfecho final? Então, é o momento em que a gente vai pegar uma quantidade de casos, todos os casos que tinham sido arquivados de homicídio lá em Campinas, para tentar entender quais eram as possibilidades e limites da gente fazer um desenho que seria um desenho retrospectivo. Ou seja, eu pego o fim do processo e, a partir de todas as informações que tem ali dentro, eu vou reconstruir essas etapas decisórias. Eu vou reconstruir se teve júri, se não teve, se esse caso morreu antes, se teve denúncia, se ele foi arquivado como inquérito policial e coisas dessa natureza. E aí é a primeira vez que a gente vai ter essa discussão no caso brasileiro, sobre o que significa você fazer um desenho, né, um acompanhamento, que a gente vai chamar de longitudinal prospectivo, que foi o que a Joana fez, sentar na delegacia e ver o que acontece com esses casos, até eles morrerem, literalmente serem arquivados, e o retrospectivo, que você pega tudo que está arquivado, tudo que se encerrou em um determinado momento do tempo, e reconstrói essas diferentes etapas. Então, esse vai ser um projeto que vai ser determinante na minha formação e determinante também no que eu vou fazer na minha tese de doutorado, porque, no final das contas, eu vou trabalhar com 3 fontes de informação diferentes, mas todas vão ser retrospectivas. Para não dizer que as 3 são retrospectivas, a gente consegue uma base de dados, né? E vai ser assim também que eu vou conhecer a Thaís Duarte. A Thaís Duarte vai me ajudar nesse processo, ela está entrando na graduação, e a gente vai conseguir, junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, uma série de informações administrativas para a gente tentar ver um pouco quais eram os casos, então, o que acontecia com os casos de homicídio que tinham sido iniciados ali no Tribunal de Justiça a partir dos anos 2000. Mas algumas questões vão se colocar, né, dentro dessa lógica. Então, quando você tem um retrospectivo, você tem a possibilidade de ter todas as informações administrativas do ponto de vista de quem são esses autores e de quem são essas vítimas. Então, você tem informações sobre cor da pele, você tem informações sobre sexo, você tem informações sobre idade, você tem informações sobre quantos registros de ocorrência essas pessoas tinham, como que elas são representadas moralmente ali dentro, em cada passagem, em cada etapa desse fluxo de processamento. E quando você tem só registros administrativos, você vai ter informações que são relevantes para o tribunal. Então, se esse réu está preso ou não está, se esse processo tem algum tipo de incidente, do tipo, tem uma testemunha que mora em outro local, então vai precisar ouvir essa testemunha em outra cidade. Então, coisas dessa natureza.
Mas o que vai ser muito importante do ponto de vista substantivo, propriamente dito, é que, independentemente do tipo de metodologia, seja o prospectivo, seja o retrospectivo, independentemente da base de dados, seja ela de registros administrativos, seja ela produzida pela gente, né, abrindo cada um dos processos, coletando as informações e produzindo ali o banco de dados, vai ter um grande elemento que permanece ainda hoje, que vai ser a prisão em flagrante. Então, esse vai ser um elemento muito importante do ponto de vista desse caso, não apenas sobreviver no fluxo de processamento, e aí, né, apenas para lembrar os ouvintes, você tem um registro do homicídio, a gente sempre parte do homicídio, porque, em teoria, você tem um cadáver, então é um crime mais difícil de esconder, é um crime mais difícil de ter subnotificação. Além disso, é um evento que é registrado pelo sistema de saúde e pelas polícias, então, em teoria, né, e isso é bem teoria, porque quase nenhum estado faz isso, essas duas bases poderiam ser interligadas de maneira a entender o que está na saúde que não está na segurança, o que está na segurança que não está na saúde, coisas dessa natureza. Mas, depois que você tem um registro dessa vítima, é o fato de que a polícia, de alguma forma, vai tentar responder, vai dizer, olha, quem matou essa vítima, né? E, uma vez que a polícia é capaz de apontar alguém, começa o processo penal a partir do oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. E aí a gente tem, no caso do homicídio doloso, uma primeira decisão que basicamente reconhece que aconteceu o homicídio e que o fulano de tal parece ter sido o autor mesmo desse crime. E uma segunda etapa, que é um desfecho pelo Tribunal do Júri, ou seja, 7 pessoas do povo vão julgar esse crime, e a ideia é de que 7 pessoas vão julgar, e tem um brocado assim, muito importante no direito, que vai dizer quem nunca, em violenta emoção, não desejou a morte do seu semelhante. Então, é a ideia de que apenas o povo poderia julgar, porque é um crime que todos nós poderíamos cometer. Então, a prisão em flagrante seria o elemento garantidor de que esse caso vai percorrer todas essas etapas. E aí vem a parte qualitativa, né? Porque com a prisão em flagrante, parte do princípio de que esse é um caso que não precisa de investigação, que todas as provas estão ali recolhidas no momento em que foi efetuada a prisão, e depois é uma ideia de que aquele sujeito é efetivamente o responsável pela prática do crime, porque a polícia nunca erra, né? Então, essa é a ideia. Ou seja, na prisão em flagrante, a pessoa, muitas das vezes, a pessoa permanece presa, no caso, né, de crime de homicídio, e esse réu também vai ter prioridade do ponto de vista de processamento, julgamento. Então, naquela época, vinha lá uma etiqueta vermelha, réu preso, prioridade, né? Ou seja, a gente está falando aí de um sistema que realmente se interliga. Então, essa vai ser a grande conclusão, assim, do ponto de vista da minha tese, né? Ou seja, independentemente, isso não quer dizer que os outros fatores não tenham peso. Então, por exemplo, réus negros têm mais chances de condenação do que réus brancos, homens têm mais chances de condenação, suspeitos do sexo masculino têm mais chances de condenação do que mulheres. Então, tem outros fatores que também interferem. Mas o elemento garantidor dessa sobrevivência ao longo do fluxo de processamento, e a gente fala sobrevivência porque a gente usa mesmo uma técnica da saúde, que é a análise de sobrevivência, ela é a prisão em flagrante. E isso vai ser assim, muito relevante do ponto de vista das pesquisas até hoje sobre homicídios. Então, por exemplo, eu tenho um grande colega, companheiro de pesquisas, que é o Rafael Rocha, que trabalha no Instituto Sou da Paz. E ele coordena o estudo de onde mora a impunidade, né, que é basicamente quantos casos de homicídio são elucidados todos os anos no Brasil. E ele tá fazendo agora, né, uma segunda análise que tá bom, mas quais são os elementos que efetivamente colaboram para essa elucidação? E, segundo ele, um dos elementos que tem maior significância estatística e importância é exatamente a prisão em flagrante.
Então, no caso brasileiro, quando a gente está falando de processamento de homicídio, é quase como se a gente tivesse, assim, a ideia de separar o joio do trigo é prisão em flagrante e depois todo o resto, né? Ou seja, o que vai acontecer com o restante. Ludmila, e é muito interessante porque a gente vê nessa tua trajetória, né? Tu acompanhou, por exemplo, um processo de mudança, né, muito grande, né? Sobretudo na pesquisa quantitativa, porque era tudo feito, como você disse, muito manual, né? E hoje a gente está. E a nossa próxima pergunta, a gente queria te ouvir um pouco sobre isso, né? Porque hoje, talvez o grande desafio das ciências sociais é como avançar, né, na análise qualificada de dados quantitativos, como manejar essas bases de dados, né? Você é uma pesquisadora super qualificada, super capacitada nessa questão do manejo dessas bases de dados, e, ao mesmo tempo, né, a gente trabalha as universidades brasileiras são analógicas, né? Essas universidades, elas são, assim, totalmente analógicas, né? Então, como é que você vê esse cenário e os desafios para pesquisadoras, para pesquisadores, né, diante dessa necessidade de abraçar essas novas tecnologias, né, que estão sofisticando a pesquisa quantitativa, que estão sofisticando as bases de dados, mas que muitas vezes a gente nem tem acesso, né, porque as nossas universidades ainda continuam com muita dificuldade em entrar, né, em fazer a sua revolução tecnológica. Como é que você vê esse cenário? Como é que você o avalia? Então, eu acho que tem duas questões também importantes. Assim, o Glaucio Soares, né, vou voltar de novo na informação, porque eu acho que isso é relevante. O Glaucio Soares, ele tinha aposentado como professor da Universidade da Flórida. E não à toa, né, foi a universidade com a qual eu estabeleci maior colaboração ao longo de toda a minha vida. E exatamente em razão desse contato do Glaucio. E para o Glaucio, vindo de uma ciência social norte-americana, era impensável você fazer ciências sociais se você não soubesse métodos. Não só métodos qualitativos, mas, sobretudo, métodos quantitativos. Então, para ele, ou você aprendia métodos, ou você estava fora. Então, eu me lembro dele, inclusive, falar, assim, fazer uma crítica muito grande a como eram os métodos qualitativos no caso brasileiro, que era essa coisa ensaística, que era esse lugar do não método. E ainda hoje, porque quando você pergunta assim, mas como é que você codificou as suas entrevistas? Muitas das vezes, no Quali, as pessoas não sabem como fazer, né? Eu vejo na seleção do mestrado, da qual fui banca ano passado, fui banca esse ano, quando você pergunta sobre métodos, as pessoas, tipo, o qualitativo é esse lugar do não método. Não, eu quero fazer estudo qualitativo, porque é isso, posso fazer de qualquer jeito, né? Então, essa era uma grande campanha do Glaucio, do ponto de vista de você tem que aprender métodos. Então, era essencial que a gente fizesse métodos de todos os tipos. Então, eu fiz, na época, e aí eu acho que tem não só o texto do Glaucio, né, o calcanhar de Aquiles da ciência política, mas também tem um texto muito importante, que é o texto do Inácio Cano, que é Nas Trincheiras do Método, que era essa questão que também é muito difícil você aprender num país que via métodos quantitativos como algo imperialista. Então, você não tinha também quem ensinasse. Então, como é que vai começar essa questão do método, né? A partir desse curso que vai ser criado pela professora Neuma Guiar, a partir do financiamento da Fundação Ford, aqui em Minas Gerais, na UFMG especificamente, que vai ser o MQ, que nada mais é do que a metodologia quantitativa. Então, era um curso que durava 60 dias e a Fundação Ford dava bolsa para alunos de vários estados, para que eles fizessem realmente um sistema de imersão. E os professores todos vão ser treinados pela Universidade de Michigan. Então, era um convênio que primeiro levou os professores para um treinamento em Michigan, depois trouxe os professores de Michigan para cá, e durante 60 dias, alunos de diversas pós-graduações vão ficar ali internados e vão aprender uma série de métodos de pesquisa, né? Então, assim,
Vai ser assim, inclusive, que eu vou conhecer o Luiz Lourenço, que depois também vai ser... Eu fiz MQ antes de ir para o doutorado, fiz depois também, quando já estava no doutorado, mas eu vou conhecer o Luiz Lourenço antes de ir para o doutorado, inclusive em razão do MQ, né? Então, isso vai ser muito importante do ponto de vista dessa formação de uma coorte mesmo de cientistas sociais com formação em métodos. Como é que eu vejo isso hoje? Hoje, eu acho que o cenário é outro. Então, naquele momento, era assim, você conhecia, inclusive, as pessoas que sabiam métodos. Hoje, você tem muito mais gente que conhece muito mais métodos. Mas o cenário de que método quantitativo é uma coisa difícil e que exatamente por isso deve ser evitado, ele permanece. Então, eu acho que contribui muito para isso, uma ideia de que... Eu não acho que é a questão da tecnologia. Hoje eu acho que é o contrário. Hoje eu acho que você tem vários softwares livres, tipo R, mesmo outros softwares, né, como os que eu trabalho, SPSS, Stata, que as universidades hoje já têm, pelo menos os pacotes básicos, né? Então, assim... Mas a questão de quem vai formar essa geração e, sobretudo, qual é a abertura dos alunos para esse tipo de formação, ela permanece. E ela permanece em razão de uma coisa que eu acho muito perniciosa no nosso caso. E aí estou falando muito a partir da minha experiência na UFMG, que é essa ideia de, se eu sou de humanas, eu não somo, muito menos de vida. Então, eu já tive muitos alunos, assim, eu me lembro, sobretudo de uma residente de pós-doc, a gente fez um survey com mulheres privadas de liberdade aqui, e no começo ela falava, gente, mas eu sou de humanas, eu não vim aqui para criar banco de dados. Eu falei, olha, para trabalhar aqui vai ter que criar banco de dados. E hoje, assim, é isso, você não precisa dominar as coisas mais sofisticadas. Mas eu acho que é muito importante você dominar o básico, você saber a diferença entre uma média e uma mediana, como analisar isso, você saber fazer uma tabela de frequência, né? Eu sempre me lembro do Nelson do Vale Silva, que ele dizia, olha, 99% dos nossos problemas vão ser resolvidos com coisas muito simples, que é uma tabela. É isso. Agora, para isso, você precisa de pesquisadores dispostos a abraçar o básico dos métodos. E isso eu ainda acho que tem uma grande resistência. Sobretudo nos processos seletivos para ingresso para pós-graduação, é quase como se você estivesse falando um palavrão, assim, como assim? E de certa maneira, o quantitativo ele tem balizas, né? Eu brinco assim, o quantitativo no final talvez ele possa ser até muito mais fácil do que o qualitativo. Porque você tem ali balizas muito específicas de como produzir a informação e como analisar a informação. O que você precisa fazer, né? Então, eu acho que o que a gente precisa é um pouco mais desafiar os nossos estudantes a sair desse lugar, né? Tem, inclusive, uma coisa bem antiga, que é uma página do Facebook, ajudando o pessoal de humanas a fazer miçangas, que tem vários memes sobre métodos quantitativos ou quant em geral. Mas eu acho que esse é um desafio, sabe? Do ponto de vista de... não é porque a gente é de humanas que a gente não tem essas habilidades e não é que essas habilidades sejam impossíveis de ser aprendidas, mas que elas podem ser, sim, internalizadas, aprendidas e sofisticadas, né? Então, eu acho que esse é o nosso grande desafio, como incentivar uma nova geração a gostar de matemática, de alguma forma, ou pelo menos do básico de matemática, e a usar um pouco esse básico de matemática para produzir de novas análises, né? Porque, no final das contas, você não quer só saber, por exemplo, voltando ao caso do Rafael, né? Quantos homicídios são esclarecidos, quantos homicídios são elucidados. Você quer saber, tudo bem, mas homicídios de pessoas negras têm maior ou menor chances de serem elucidados quando comparados a homicídios de pessoas brancas? Homicídios que acontecem em periferias têm maior ou menor chance de serem elucidados do que em comparação com homicídios que acontecem nas áreas centrais? E para isso você vai precisar de fazer umas continhas, inclusive para dizer se tem ou não tem maior chance.
Ludmila, você acha que isso está associado a um pouco a uma certa tradição intelectualista, em que a gente está mais preocupado muitas vezes em abstrair fazer grandes problematizações do que dessa dimensão do que o Bourdieu chamava assim, é a prática, o trabalho é trabalho, né? Não é só você ter essa capacidade de abstração, mas você tem que sentar e trabalhar, e é monótono. Eu acho que você disse uma coisa muito certa, não é o desafio só da questão da tecnologia, né? Também de uma prática de trabalho. Né? É monótono você estar fazendo, né? Está construindo o banco de dados, é muito mais bonito, né? A gente vê o produto pronto, né? O relatório pronto, os gráficos tudo lindo, né? Ali, e ler, né? Mas fazer tem uma monotonia, não é isso? Tem, e aí eu acho que tem, eu concordo com você, eu acho que tem relação com isso, e tem relação com uma outra dimensão, e que aí vem um pouco da sua pergunta, que é o fato de que você não constrói grandes bancos de dados sozinho. Então, durante muitos anos, eu acho que isso está mudando, e acho que parte, inclusive, da iniciativa dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia ajudam a mudar um pouco essa tradição. Por exemplo, né, e aí vou dar um exemplo concreto de pesquisa. É impossível você construir uma base de dados de 700 processos sozinho, você fica louco. Você vai ficar lá 1000 anos e não vai conseguir terminar, sabe? Porque você vai ficar cansado, você tem que ler aquilo com muito cuidado, então você precisa trocar. É bom na análise quantitativa quando alguém faz de novo os cálculos, para ver se você não errou alguma coisa. Então, é um trabalho muito mais coletivo. Então, quando eu fiz um dos grandes projetos de pesquisa que eu coordenei, que foi sobre o tempo do processo de homicídio em 5 capitais, eram 6 pesquisadores, cada qual com 5 estagiários. Então, ou seja, eu já estou falando de uma equipe que é grande. E foi isso, a gente construiu uma base de 725 processos. Mas olha o tanto de gente envolvida para conseguir extrair essas informações, depois analisar essas informações, e aí você ter um produto, né, que vai dizer que o processo de homicídio demora em média 8 anos e meio, que você tem de novo, né, a questão lá que já aparecia muito na minha tese, da prisão em flagrante, mas que essa prisão em flagrante não tem o mesmo efeito em todos os locais. Por exemplo, em Recife, a prisão em flagrante aparentemente não fazia diferença, você tinha outras questões ali jogando muito mais importância nesse tempo de processamento, que era o local da morte. Então, para isso, você precisa trocar. Então, eu acho que essa tradição muito calcada, não só no trabalho intelectual, mas no trabalho intelectual individual, como se você só produzisse ciência sozinho, com os seus interlocutores, ou no seu gabinete, faz com que também o quantitativo seja menos atraente, porque é isso, você vai... Por exemplo, quando a gente fez o survey com as mulheres privadas de liberdade, eram 2 unidades, então você pode dizer, você dá conta de fazer uma pesquisa dessa sozinha? Dou, mas a gente fez o survey em 6 meses, se eu estivesse sozinha, eu ia demorar 2 anos. Né? E era uma equipe pequena, nós éramos 6 mulheres. Mas é isso, muda. Né? E aí você encontra erros, é mais fácil você ver os erros onde estão, erro de digitação, erros do ponto de vista de, não, aqui recodifiquei com problemas. Então, isso foi uma coisa também que eu aprendi muito nos Estados Unidos. O meu orientador lá, o Charles Wood, foi uma pessoa essencial na minha formação, uma das pessoas mais generosas que eu conheci na vida. Ele sempre, todas as vezes que a gente ia sentar para analisar um banco de dados, ele fazia uma primeira análise, eu fazia uma segunda análise, e a gente sentava juntos na frente do computador e ia conferindo se o que o outro tinha feito fazia sentido. E muitas vezes a gente encontrava erros. Né? Então, assim, é isso, você precisa de mais colaboração aí, sabe? Então, não à toa hoje as revistas, e aí posso falar da Revista Brasileira de Ciências Sociais, na qual eu estou inserida, a gente tem um repositório de dados, que é basicamente colocar os dados lá e ver, para as pessoas, inclusive, repetirem
as programações e ver se elas encontram os mesmos resultados, né? Que é o básico da ideia de ciência, que é a falsibilidade, né? Ou seja, e aí? Será mesmo que eu vou chegar nos mesmos resultados, repetindo os procedimentos? E se eu recodificar essas variáveis? E se eu fizer de uma outra forma? Quais são os resultados que eu posso obter? Então, acho que esse é um caminho que a gente ainda tem que desbravar nas ciências sociais por aqui. Sensacional, Ludmila. E entre os temas que você tem trabalhado, está também a expansão das facções, né? Inclusive, a gente tem feito um projeto em colaboração, daqui a pouco está saindo o livro, tá, gente? Mas o relatório já está disponível na nossa página do Invips, invips.com.br. E você tem trazido essa possibilidade, Ludmila, de trabalhar isso, né? Esse processo de expansão a partir desse olhar também para esse fenômeno à luz de decisões judiciais, que às vezes é uma coisa até que pode ser negligenciada, né? As pessoas, poxa, como é que eu vou pensar essa abordagem? E você trouxe essa questão das decisões judiciais e tem uma riqueza nesse material absolutamente incrível. Então, eu queria que você também pudesse nos falar um pouco dessa abordagem de um fenômeno tão complexo à luz dessas bases de dados que você tem construído de decisões judiciais. Então, eu acho ótima essa pergunta, porque eu acho que aí é o momento que eu brinco assim, eu não fiz direito só para agradar os meus pais. O meu curso de direito, ele é utilizado. Olha aí, né? Ele é utilizado na minha vida cotidiana. Então, eu acho, assim, e aí, em duas perspectivas muito importantes. Primeiro, a linguagem do direito é uma linguagem muito árida. Então, muitas das vezes, é uma linguagem difícil de ser dominada, esse juridiquês. Então, como chegar nessas decisões, como trabalhar essas decisões, é algo difícil para quem não domina esses termos, né? Então, eu acho que o meu diferencial em relação a uma pessoa que, por exemplo, não tem com essa formação, é que para mim é mais fácil porque eu já domino essa linguagem, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto. E um segundo ponto é que a gente se esquece que tem uma tradição muito importante nas ciências sociais que vai falar de sociabilidade, que vai falar de dinâmicas violentas, que vai falar de moralidades, usando como fonte de informação os documentos judiciais, né? Ou seja, esses documentos judiciais, de alguma forma, como um espelho da dinâmica social. Essa é uma tradição muito importante na nossa área. Então, o que a gente tenta fazer é, pensando que o que chega no judiciário nem sempre, né, é um reflexo perfeito do que acontece na sociedade, mas que o judiciário ele tem um papel muito importante do ponto de vista, inclusive, de produzir a verdade estatal, né, de produzir aquilo que o Estado entende como verdade. A gente trabalha muito com esses documentos para tentar entender as representações do Estado com relação às dinâmicas faccionais, né? Então, assim, como que o Estado vê, como que ele percebe e, inclusive, como que ele tenta intervir nessas dinâmicas. Então, esse foi um campo que a gente acabou encontrando, sobretudo durante a pandemia, e aí eu acho que é bem importante falar do trabalho da Thaís Mendes Duarte, né? Então, a Thaís vai vir fazer pós-doc comigo, né? A gente vai se reencontrar alguns anos depois da minha tese, e ela, bom, não que a gente tivesse perdido o contato, né? Mas a gente vai se reencontrar aí em um outro lugar, e ela vai estar muito interessada nessas dinâmicas das facções e muito interessada em como que as facções vão se expandindo para além de São Paulo, que é inclusive o título do nosso projeto, né? E quando ela vai fazer todo esse trabalho de campo aqui, ela vai percebendo como que é uma realidade muito diferente das realidades que ela já tinha conhecido, como perita do mecanismo de prevenção e combate à tortura, e como que isso significa, então, determinadas especificidades. E aí, no contexto da pandemia, em que era impossível fazer trabalho de campo, né? As prisões estavam fechadas, a gente estava fechado em casa, ela começa a se questionar assim, bom, beleza, mas onde mais a gente pode ter essas fontes de informação? E é aí que os acórdãos entram na nossa vida.
dentro dessa lógica de, olha, a gente tem toda essa riqueza, que é claro, é uma riqueza muito filtrada, então a gente tem as dinâmicas faccionais, para a gente ter esse documento, significa que o Estado percebeu essas dinâmicas, que registrou primeiro pela polícia, que depois a justiça deu uma opinião, e aí chegou nessa outra etapa, que é uma etapa, inclusive, que tenta consolidar alguns entendimentos, mas fala muito dessas representações judiciais, né? Ou seja, de como que os juízes estão vendo esses fenômenos. Então, eu me lembro sempre do workshop que a gente fez em março, e eu adoro contar agora esse caso para os alunos, que a gente pegou lá, né, alguns trechos de decisões judiciais que falavam sobre a origem do PCC. E aí tinham coisas que eram muito semelhantes ao que estava na tese da Camila. Mas tinham coisas que eram, assim, totalmente mitos que começaram, ninguém sabe se isso aconteceu ou não aconteceu, tipo, que na fundação do PCC houve um torneio de futebol e que a bola era a cabeça dos presos que tinham sido degolados, né? Não se tem registro de nada disso, mas isso está nos documentos, ou seja, isso se transforma numa verdade estatal sobre o PCC, que ajuda a compor essa narrativa, essa visão de olha que organização violenta, olha que organização perigosa, olha que organização, né, que está ali para infligir dor, sofrimento, que não só degola, mas obriga os outros a jogar futebol com essa cabeça, né? Então isso faz parte dessas dinâmicas. E muitas das questões relacionadas também a outros estereótipos, né? Então, uma das coisas que Isabela Matosinhos, que também é formada em Direito, e também fez essa transição, né, para as ciências sociais, que a gente tem destacado muito, tem tentado entender muito, são esses estereótipos de gênero. Então, como é que os operadores veem as mulheres no crime? Se eles veem dentro dessa lógica dos papéis de cuidado. Então, assim, coitada, entrou no crime porque o companheiro obrigou, entrou no crime pela lógica do amor bandido. Ou se eles veem essas mulheres como pessoas dotadas de agência, do ponto de vista, não, essa mulher queria grana, queria dinheiro, queria impor a sua regra. E quais são os efeitos dessas interpretações, né? Porque se os julgadores estão ali vendo essa mulher no papel de cuidado, pode ser que eles deem, por exemplo, uma prisão domiciliar para essa mulher, para que ela cuide dos filhos. Agora, se eles estão vendo essa mulher ali como alguém ambiciosa, que quer gerar dinheiro, que quer mobilidade pela inserção nas dinâmicas criminais, ele vai dizer, olha, essa mulher tem que ficar em RDD, essa não pode cuidar do filho, ela é um péssimo exemplo. Então, isso também tem implicações práticas do ponto de vista de como que a justiça é administrada, né? Então, a gente acha que, por um lado, essa documentação que é de livre acesso, ela é pouco explorada nas ciências sociais hoje, e ela é pouco explorada, especialmente do ponto de vista dessa lógica qual e quant, né? Ou seja, não só quantitativa, mas também qualitativa, de como se produz moralidades, quais são os efeitos da produção dessas moralidades, do ponto de vista de administração da justiça. E é algo que, para a gente que veio do direito, é uma fonte confortável, é uma fonte padronizada, é uma fonte que tem uma linguagem técnica, que a gente domina. Então, a gente acha que, sobretudo, para quem está fazendo essa transição, é uma fonte que deveria ser mais considerada. E a gente espera que agora, nessa outra etapa do INVIPS, que a gente possa entender mais, a partir dessa fonte, sobre o Comando Vermelho. E foi uma coisa meio que, para a gente, isso foi se construindo naturalmente. A gente foi vendo tantas decisões sobre o primeiro Comando da Capital, que citava a rivalidade com o Comando Vermelho, e a ideia de a gente precisa conter o PCC para acabar com a briga com o Comando Vermelho. Tá, mas então como que é que esse mesmo judiciário está olhando para essa criptonita do PCC, né, chamada Comando Vermelho? Será que as moralidades são diferentes? Será que eles são vistos, então, como menos violentos, mais violentos? Quais são os tipos de negócios que aparecem nessas decisões judiciais? Do ponto de vista da inserção feminina, isso aparece mais, aparece menos? Então, tem uma série de perguntas do ponto de vista da dinâmica social, propriamente dita, que a gente quer ver agora nessa nova etapa das decisões judiciais.
E será incrível, Ludmila, porque justamente, né, agora o CRISP passa a fazer parte, né, dessa rede do INVIPS, e a gente queria te ouvir falar um pouquinho desse grupo de pesquisa, desse grupo de pesquisa que você integra na UFMG, como é que é o trabalho, como é que vocês contar um pouquinho para a gente, um pouquinho de como é o CRISP aí na UFMG. Então, o CRISP, ele é esse centro que vai ser fundado pelo Antônio Luiz Paixão, né, ainda nos anos 90, dentro dessa perspectiva de pensar dentro de duas lógicas, vamos dizer assim, uma lógica de tentar entender um pouco como que o crime acontece no espaço, e dentro de uma segunda lógica de como que as organizações respondem a esse crime que acontece no espaço. Então, espaço é algo muito importante do ponto de vista de entender mesmo a Constituição, não apenas os processos, ou do que hoje a gente chama de dinâmicas criminais, dinâmicas de crime organizado, mas também do ponto de vista da resposta das organizações, né? O CRISP tem uma questão muito forte de sociologia urbana, inclusive, né? Ou seja, de como que a gente pensa esse território, e acho que isso vai ser uma questão, tem sido uma questão bem importante no INVIPS como um todo, né? Que é essa tentativa de ver de que maneira, seja notícias de jornal, seja decisões judiciais, seja também a partir do trabalho de campo nas unidades ou fora das unidades, o Estado tem um papel ali de destaque, né? Essa dinâmica dos territórios, isso faz muita diferença. Então, para a gente, isso está muito na formação do CRISP. E uma outra dimensão, que eu acho que aí é a dimensão que eu trago de novo, né? Porque eu acabei não fazendo nada da minha formação relacionada ao UFMG, então eu venho para o UFMG já como professora, e entro no CRISP já como uma professora, como pesquisadora que tem uma bagagem de outras instituições, de ter passado por outros projetos de pesquisa, e aí eu acho que é muito importante a minha passagem pelo Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, que é coordenado pela professora Julita Lengruber, pela professora Silvia Ramos e pelo professor Pablo Nunes hoje. Então, eles vão forjar muito dessa minha formação, de uma formação muito voltada, mais voltada, para pensar não apenas projetos de pesquisa, mas pensar também projetos de extensão. Então, eu acho que uma das coisas que vão ser muito relevantes dentro dessa minha constituição no CRISP vai ser a área de justiça criminal, que é a área com a qual eu trabalhei na minha tese, continuo trabalhando até hoje, né? Boa parte dos meus projetos de pesquisa, das minhas produções, mesmo da minha atuação, está muito calcada nesse tema da administração da justiça criminal, que junta um pouco aí dessas diversas formações. Mas uma das coisas que a gente tem bastante orgulho é da nossa atividade de extensão no âmbito do sistema prisional, que é o Cadê os Meus Direitos, em que a gente trabalha muito com familiares de pessoas privadas de liberdade. E aí a questão feminina, ela passa de novo a ter um peso muito grande, um peso gigantesco, do ponto de vista de se a gente ainda tem, né, boa parte da população privada de liberdade é composta de homens, toda a parte do cuidado ela é feita pelas mulheres. Então, e aí lembrando, o Estado não provê boa parte dos itens que são indispensáveis à sobrevivência no âmbito prisional. A gente pode falar de sabonete, pasta de dente, mas a gente pode falar de água, a gente pode falar de remédios, a gente pode falar de qualquer que seja o item. São essas mulheres que vão ter que prover esses itens, né? E essas mulheres, nos últimos anos, elas têm se articulado em muitas frentes. Tem a Frente Nacional pelo Desencarceramento, tem as frentes estaduais do desencarceramento, elas têm se articulado de diversas maneiras. Então, acho que também trazer essa abordagem, pensar um pouco mais como que essas dinâmicas de circulação, né, do poder, do sistema prisional, passam por essas mulheres, é algo que está na nossa pauta, e o que a gente tem percebido inclusive, do ponto de vista de como que
as dinâmicas criminais, ou esses grupos mais organizados, começam a perceber essas familiares como um ponto muito importante de conexão. Então, isso começa a aparecer mais no discurso das familiares, né? Esse processo de sedução, do ponto de vista de, olha, a gente sabe que a pessoa que provia agora está privada de liberdade, que você vai ter que combinar ainda mais trabalho pago com trabalho não pago. Então, quem sabe a gente não te dá uma ajuda, mas quando essa pessoa que está privada de liberdade sair, essa pessoa... Então, assim, como que vai mudando também essas lógicas, né? Então, acho que esse é um elemento que a gente quer entender muito, para além desse elemento dos documentos judiciais. Eu acho que a novidade que o CRISP traz aí com muita força, que é um pouco, né, o que Isabela Matosinhos e eu, mas não apenas, a gente tem uma equipe muito feminina que vai integrar o INVIPS, né, está se cadastrando para integrar o INVIPS. Nós somos 8 pesquisadoras, e pesquisadoras que estão fazendo o seu trabalho com familiares de pessoas privadas de liberdade, estão fazendo seus trabalhos também com pessoas que estão privadas de liberdade, mas também com documentos judiciais. Então, a gente pensa muito dentro dessa lógica de, por um lado, se articular com a frente, numa perspectiva mais de troca, que é também o que a Camila tem feito na UFABC, a partir desses cursos de formação, e aqui também a gente faz uma mesma lógica de curso de formação, mas também dentro dessa novidade de pensar o papel dessas mulheres, não só das mulheres privadas de liberdade, que é o que aparece nas decisões judiciais, mas o papel dessas mulheres que estão do lado de fora, das familiares, das mulheres que ficam com as tarefas de cuidado, e como que isso vai entrando de maneira lateral, mas a nossa hipótese é que isso não é mais tão lateral assim, nessas interações com o crime organizado. E a gente está caminhando para o fim dessa conversa tão boa, tá? E aí a gente tem uma pequena questão que a gente gostaria assim, de saber como é que você vai solucionar os problemas de segurança pública do Brasil, tá? Então é uma questão bem simples, tá? Eu queria saber um pouquinho qual é a tua leitura, né, para os desafios do Brasil na área de segurança pública e justiça criminal, né? O que você acha que poderia ser feito pelos governos, pelo judiciário, para a gente avançar rumo a uma sociedade mais segura, justa e boa para a população em geral? Só isso, é uma coisa simples. Você vai agora poder... Essa pergunta é bem simples de ser respondida, não tem nenhum mistério. Bom, eu acho que para mim, tem duas questões, assim, e aí eu vou voltar com o começo da minha entrevista, e acho que talvez eu seja muito marcada por essa experiência da graduação nos anos 90, por essa aproximação entre as instituições de pesquisa e a polícia militar por aqui, né? Então, eu acho que uma das coisas que acabou acontecendo ao longo desses 40 anos de transição democrática foi o fato de que as instituições responsáveis pelo controle do crime, vamos dizer assim, elas se fecharam cada vez mais, né? Ou seja, elas ficaram cada vez mais isoladas do ponto de vista desse diálogo. Então, eu acho que um dos primeiros passos, né, e aí eu acho que a greve de 1997 da Polícia Militar aqui, ela abre uma chaga não resolvida, no sentido de os governadores têm muito medo das polícias, né? As polícias são esse braço armado, e a ideia de eu não vou mexer com a polícia, porque a polícia pode me derrubar, a polícia pode me matar, a polícia pode... de alguma forma, criar um grande embaraço para a minha vivência. Então, a ideia de que as polícias se tornaram muito autônomas, mas muito autônomas numa lógica, não vou nem falar das milícias, como a gente vê no Rio de Janeiro, e desse modelo que tem se expandido para outros locais, mas do ponto de vista político, propriamente dito, né? São elas que pensam as suas políticas, são elas que implementam as suas políticas, e são elas que agem da maneira como elas acham que tem que agir. E vide o caso do Rio de Janeiro, né? A gente está gravando depois do massacre que matou 121 pessoas.
e de uma lógica dos governadores destacarem, não, mas foram 4 policiais que morreram, é só essas mortes que a gente está chorando. Os outros 117 civis, a gente não... É um efeito colateral, né? Então, acho que uma das primeiras questões que precisa ser repensada é um pouco esse lugar da polícia do ponto de vista de política pública, propriamente dito, né? Então, eu me lembro que, quando eu estava no Rio, eu coordenei um projeto sobre a história dos projetos de reforma da polícia do Rio de Janeiro, e o coronel que vai ser responsável pela transição da polícia durante a transição do autoritarismo para a democracia, e que vai ser o primeiro a implementar um programa de policiamento comunitário, vai destacar muito como que a polícia precisava se ver como prestadora de serviços, né? Ou seja, muito menos do que força, muito mais prestadora de serviços. Então, acho que essa é uma questão não resolvida do ponto de vista da nossa transição. Então, hoje a gente olha para a polícia dentro dessa lógica de que ela precisa se submeter a controles civis e precisa se submeter a uma lógica de política pública e de prestação de serviços, ou a gente vai continuar vendo massacres, milícias, motins, milhares de violências que só vão reproduzir esse cenário que é muito pernicioso do ponto de vista, e aí vou dizer do ponto de vista de vida, né? Ou seja, a gente tem uma das polícias que mais mata, a polícia sozinha ela é responsável por 13% do total de mortes violentas, letais e intencionais que são registradas todos os anos no Brasil, e não é possível que a gente continue acreditando que isso é natural. Então, acho que o primeiro passo para resolver uma parte dessa equação é compreender que não tem sociedade viável se a gente não tiver controle da polícia. E essa foi a pauta, na minha opinião, mais deixada para trás, mais afrouxada e, inclusive, mais tematizada, mas no sentido contrário, nos últimos 40 anos. Né? Então, se a gente pega lá a experiência do Coronel Nazaré Cerqueira, pensando isso nos anos 80, e lê o que ele está descrevendo, é um déjà vu terrível. Né? Ou seja, passaram os 40 anos e a gente não saiu do lugar nessa pauta. E mesmo no caso da Polícia Militar de Minas Gerais, né, que tinha todas essas experiências, que já foi uma polícia reconhecida por ter zero ocorrências de letalidade. Hoje é uma polícia que se transformou completamente. Ainda tem baixos índices de letalidades comparados com o restante das polícias brasileiras, mas é isso, a gente está comparando uma polícia que mata 117 pessoas, uma única incursão, então, claro que você vai ter índices menores, né? Então, acho que a gente precisa retomar essa questão. E o segundo, que passa também por essa lógica, que é pensar esse lugar do judiciário, né? Então, o judiciário, pensar menos o judiciário como uma aristocracia e pensar o judiciário como prestador de serviços. Então, como é que a gente pensa a transparência desses processos? Como é que a gente pensa acesso a processos judiciais? A gente tem agora uma pesquisa sobre o tempo do processo de homicídio, mas tentando fazer uma amostra nacional de processos de homicídio. E aí tem milhares de desafios, desde acesso ao processo propriamente dito, o que pode ser considerado segredo de justiça, como ter acesso a esses casos, milhares de entraves. E eu fico me perguntando por que essas informações não estão amplamente disponíveis para consulta. Né? Por quê? Porque a gente está falando de uma burocracia que foi toda constituída para responder no âmbito criminal, né? Para responder a crimes que acontecem na sociedade, qual é a efetividade disso, quanto tempo demora, quais são os procedimentos que são mobilizados. Né? Então, a gente pensa muito pouco, a gente ainda fala um pouco mais sobre eficiência da ação policial, efetividade da ação policial, mas no caso do judiciário a gente não fala nada. Então, eu acho que esse é um segundo grande desafio, é pensar a administração da justiça como um serviço, e se é um serviço público, um serviço que precisa ser transparente e que precisa estar disponível aí em termos de informações para toda a nossa sociedade. Gente, então, assim, né, nós chegamos ao fim de mais um Invips Podcast. Hoje conversamos com a professora Ludmila Ribeiro sobre metodologias, Estado e Justiça no Brasil. Ludmila, muito obrigado mesmo por essa aula, por esse momento tão rico para a gente.
Não, sou eu quem agradece, Luiz. Assim, realmente um prazer e uma honra, não só fazer parte desse podcast, mas um prazer e uma honra ainda maior fazer parte do Invips, porque eu realmente acredito que a gente precisa de um novo modelo de ciências sociais, mais colaborativo, e o Invips me ensina todos os dias sobre o quão bom é isso e o quanto a gente aprende nessas trocas. Então, parabéns pelo projeto e muito obrigada por nos permitir, né, em nome de toda a minha equipe, fazer parte desse projeto. A gente que agradece, Ludmila, foi uma grande, grande, grande alegria mesmo ter você com a gente e toda a equipe. E antes de fechar, tá, vale aqui um agradecimento mais que especial. O Invips Podcast só acontece graças ao trabalho cuidadoso de produção e edição de Bianca Lima. Gratidão, Bianca, por todo o cuidado e dedicação. E se você curtiu esse episódio, compartilha com amigos, amigas e com quem mais possa se interessar por essas discussões. Aproveita também para seguir a gente nas redes sociais. Assim, você fica por dentro das novidades e nos ajuda a seguir fortalecendo esse espaço de diálogo. Obrigado pela sua escuta e companhia. A gente se encontra no próximo episódio com mais reflexões sobre os fenômenos do crime, da violência e da segurança pública, temas que dizem respeito a todos nós. Até lá!